Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live para conversar um pouco a respeito do assunto mercado de trabalho e depois da aprendizagem, o que fazer? Bom dia, professora. Bom dia, professor César, tudo bem? Bem, graças a Deus e contigo. Tudo jóia, graças a Deus também. Temos alguns fiéis seguidores nos assistindo já, isso é ótimo. Ótimo. Que bom, fico feliz. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Enquanto vocês estiverem aí entrando, é importante que todos se sintam à vontade também para participar ativamente desse nosso momento. Vai ser uma live bem interativa, do ponto de vista que nós vamos fazer um debate com o professor César, e nesse debate nós vamos discutir um pouco com vocês sobre o assunto mercado de trabalho. E depois da aprendizagem, o que fazer? Existe uma dúvida muito grande na cabeça dos jovens em relação a esse assunto. E quando nós trabalhamos, a partir desse olhar da troca, de experiências, de informações que podem agregar valor aí à vida de vocês, com certeza a tendência é que essa juventude se sinta ainda mais preparada para enfrentar os desafios que o mercado de trabalho impõe. Verdade. Então, aproveito a oportunidade para agradecer ao professor César pela presença, dizer que ele é um renomadíssimo palestrante, sinto muito a sua falta aqui no Senac de Balsas e espero um dia tê-lo novamente conosco. Amém. Quem sabe, professora? Eu sinto muita saudade também de toda a turma, do trabalho desenvolvido aí, da parceria, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. De repente, quem sabe não voltaremos a ter um trabalho juntos aí. Vai ser uma grande honra. Isso mesmo. Então, professor, fique à vontade para conversar com os nossos ouvintes, para interagir e contribuir. Nós vamos fazer aquele bate e volta conforme conversamos anteriormente, tá bom? Ok. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer às pessoas que estão participando, te agradecer pelo convite. É sempre uma honra participar de qualquer trabalho a teu convite, em parceria contigo. Você é uma pessoa que, assim, não preciso falar muito, mas, assim, você sabe da admiração que eu tenho por ti como profissional, como pessoa, enfim, como ser humano. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento. É uma honra estar participando. Quero dizer também que o trabalho que nós fizemos, a minha passagem pelo Senac, é algo que é marcante, marcou muito em minha vida e marca realmente. E, assim, para mim foi uma delícia, foi um prazer fazer esse tipo de trabalho, ter esses alunos aí, esses discentes como parceiros, como companheiros, e contribuir para o aprendizado, para a vida pessoal e profissional dessa turminha. Eu me sinto honrado, privilegiado e abençoado por Deus pela oportunidade. Isso aí, professor. Bom, professor, podemos começar falando sobre planejamento. Eu acredito que seria muito importante esse assunto, né? A juventude, ela precisa se planejar, nós precisamos nos planejar para sermos bem-sucedidos no mercado de trabalho. Então, o senhor gostaria de começar falando um pouco sobre planejamento? Não, sinta-se à vontade, pode começar e eu complemento. Tá, joia. Pessoal, quando nós ingressamos no mercado de trabalho, é fundamental que nós tenhamos em mente que uma das ações básicas e que garantem, obviamente, o sucesso das nossas ações enquanto profissionais é desenvolver um bom planejamento. Então, desde o primeiro dia que vocês ingressaram no programa de aprendizagem, até esse momento que para nós é um encerramento, é um momento final, né, fechamento das nossas atividades, acredito eu que tudo girou em torno do planejamento. E quando nós falamos de planejamento, nós lembramos de bases que são fundamentais ao bom desenvolvimento dessa ação, que nesse caso seriam criar bons objetivos, objetivos que sejam alcançáveis, não podemos esquecer, definir também as nossas metas e, por cadeia, analisar quais serão as melhores estratégias para que vocês, uma vez inseridos no mercado de trabalho, consigam se destacar enquanto profissionais. Então, é muito importante que, neste momento que vocês estão encerrando o curso da aprendizagem, seja na área administrativa, na área de vendas ou na área de supermercado,
que vocês tenham a consciência de que determinar os objetivos de vocês, as metas e definir as estratégias, os caminhos que vocês seguirão a partir de então, são 3 elementos fundamentais a esse sucesso que eu sei que vocês buscam nesse término de curso. Professor? Concordo plenamente, professora. A questão dos objetivos, de traçar metas, de ter um objetivo claro ou mais de um objetivo definido e, como você mesmo falou, um objetivo que seja atingível, palpável. Também nós não podemos, enfim, ter objetivos inalcançáveis, apesar de que eu parto do princípio que tudo é possível ao que crê. Mas nós temos que realmente ter pé no chão. Então, a partir do momento que o aluno encerrou o curso, mas tem em mente que ele não pode parar ali porque ele adquiriu um pouco de conhecimento, mas que ele precisa ter uma busca constante, que ele precisa ter na mente dele um objetivo do quê? Olha, o que é que eu quero ter daqui a algum tempo? Onde é que eu quero chegar? Que tipo de profissão eu terei? Que tipo de profissional eu serei? Qual é o legado que eu vou deixar para a humanidade, para a família, para o mercado do trabalho? Enfim, qual é o meu legado? Qual o histórico? Qual a minha contribuição para a sociedade? A minha contribuição para o mercado do trabalho? Qual a minha contribuição para a humanidade enquanto ser humano, enquanto profissional? Então, assim, é preciso que esses jovens tenham claro em sua mente um foco. Olha, daqui a tanto tempo, daqui a algum período de tempo, eu quero estar assim, eu quero chegar aqui. Eu gosto muito de um provérbio, aliás, você sabe que eu gosto muito de provérbios, dos mais variados, mas existe um provérbio chinês que eu particularmente gosto muito e eu utilizo em minhas aulas, que diz o seguinte: quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Existe um outro provérbio, que se eu não estiver enganado é um provérbio hindu, que ele diz o seguinte: o tolo acha que sabe o bastante, porém o sábio aprende uma coisa nova a cada dia. Então que os nossos alunos, os nossos discentes, os nossos jovens, sejam sábios, que eles sejam famintos pelo aprendizado, pelo crescimento profissional, pessoal, que eles consigam estabelecer bases, estruturas, para que esses objetivos sejam alcançados. Porque também não adianta traçar uma meta e não trabalhar essa meta. Os objetivos serão alcançados à medida que nos direcionemos a eles, que caminhemos em direção a eles, que lutemos, que batalhemos por esses objetivos. Então, assim, isso eu sei que você faz todo santo dia, trabalhando a mente desses jovens, os preparando como pessoas e como profissionais futuros. E, assim, você está de parabéns pelo trabalho que você costuma desenvolver, professora. Obrigada, professor. E dentro aí dessa perspectiva da sua fala, uma das coisas que eles não podem deixar de fazer de forma alguma é parar de estudar. Hoje eles estão encerrando o programa Aprendizagem, só que dar continuidade a essas formações é fundamental para que eles consigam se manter no mercado de trabalho. O processo de empregabilidade, ele não é algo que você vai construir da noite para o dia, muito pelo contrário, vai requerer muita qualificação, muitos esforços, muita dedicação para que assim essa juventude consiga de fato se estabelecer no mercado. E aqui no Senac de Balsas, assim como todos os demais Senacs, acredito que é uma das coisas que nós sempre estamos tentando trabalhar com essa juventude, que é justamente orientá-los a sempre pegar aquele valor que eles recebem do salário, né, do aprendiz, e investir em qualificações, investir em formações que venham agregar valor à carreira profissional deles. Até porque o dia de amanhã é muito incerto, estamos vivendo uma realidade que nos traz à tona essas questões e, com certeza, é algo muito importante a ser debatido. Verifico aqui que a Hélia, do Senac Balsas, está colocando que nós já estamos com matrículas abertas, é isso aí, gente. Então, para vocês que estão encerrando os cursos da aprendizagem, venham até o Senac, deem uma ligadinha, agende a sua visita, para que assim você conheça um pouco mais sobre a nossa programação. Então, garantir essa formação continuada é fundamental. E outra coisa que é importante sinalizar em relação à questão da formação é que toda pessoa, ela precisa observar que tipo de conhecimento ela deseja trazer para a sua vida. Exemplo,
Ela quer mais um conhecimento que é verticalizado, ou seja, aquele tipo de conhecimento que vai agregar à vida dela titulações mais elevadas. Ou talvez ela vai demandar, desejar nesse período, um conhecimento que seja mais horizontalizado, um conhecimento que seja mais de aperfeiçoamento, de qualificação, de profissionalização. Então, eu penso que essa juventude precisa atrelar as duas coisas. Precisa buscar mais aperfeiçoamento na área que eles já se encontram, mas, ao mesmo tempo, precisam também ingressar nas universidades, investir nessa formação superior, porque é uma das outras exigências que o mercado de trabalho tem solicitado bastante a todos nós, não só aos jovens do programa Aprendizagem. Professor? Verdade, professora. Uma coisa que nós sempre fazemos questão de falar para os nossos alunos é que o mercado de trabalho, a cada dia, se torna mais exigente, ele é autosseletivo. Então, assim, terão as melhores oportunidades, conseguirão atingir os objetivos aqueles alunos, aqueles profissionais, os jovens principalmente, que estarão mais bem preparados. E essa preparação, ela só é possível através de uma busca de conhecimento, através dos cursos profissionalizantes, das capacitações técnicas, através de uma faculdade, sem dúvida alguma. Então, assim, os nossos alunos, eles não podem achar, perdão, que o fato de terem adquirido um determinado conhecimento, ou que de repente se saíram bem durante o curso, ou que conseguiram um estágio e estão indo bem, não, esse não é o ponto final, isso é um ponto de partida. E nós precisamos entender que o mercado ele vai fazer essa seleção de forma desculpa, extremamente natural, mas é muito incisiva. O mercado hoje não dá oportunidade para quem não se prepara. Ao contrário, as pessoas que lamentavelmente pararam no tempo, as pessoas que acreditam que aquela profissão que ele sonhou ou que ele iniciou, de repente é o ponto final, que a sua trajetória de vida vai ser toda pautada naquilo, pode ser de repente uma desilusão. Como você mesmo falou, nós não sabemos como estará o mundo amanhã, o mercado. Então, quanto mais capacitações, quanto mais conhecimento adquirido, quanto mais probabilidades de futuras profissões, maiores serão as chances de sucesso, de realização pessoal, de realização profissional, de ser feliz. Porque uma das formas do ser humano ser feliz é com a realização profissional. Lógico que existem outras maneiras e são tão importantes quanto, mas um ser humano que não tem uma realização profissional, dificilmente ele se sentirá completo, feliz de fato. E eu endosso as tuas palavras. Com certeza. Essa questão da qualificação, da formação, ela acaba também sendo interessante se nós olharmos para a possibilidade de múltiplas formações. Então, esse jovem que está saindo hoje da aprendizagem, que atuou dentro da área administrativa, ele não pode se limitar apenas a exercer atuações profissionais dentro dessa perspectiva. Ele pode ter uma tendência, até mesmo um perfil para a área de vendas. Muitas vezes ele pode se direcionar à área de marketing. Então, é preciso que essa juventude comece a perceber quais são os seus talentos, de que forma podem trabalhar as competências que já sabem que possuem dentro do mercado de trabalho, que tipo de novas competências terão que abraçar, especialmente considerando esse cenário pandemia, principalmente porque, nessa nova realidade, uma das coisas que nós mais tivemos que fazer foi aprender a lidar com a tecnologia. Olha que bacana, eu sempre gosto de tocar nesse ponto. Em que contexto, em que momento nós teríamos a oportunidade de hoje? O professor está em Alagoas. É isso, professor? Alagoas. Isso. Isso. Professora Carla aqui no Maranhão. Então, em que outro contexto, em que outra situação nós poderíamos pensar nessa potencialidade que as tecnologias nos oportunizam nos últimos momentos, né, nos últimos tempos. Verdade. Então, é muito importante que nós saibamos valorizar, apesar de todos os problemas que estamos passando, mas que nós saibamos valorizar essa crise do ponto de vista daquilo que nós poderemos aprender, das competências que profissionalmente e enquanto pessoas nós estamos desenvolvendo, além daquilo que nós já éramos capazes e que muitas vezes nem sabíamos que éramos capazes.
Então, o ser humano é uma máquina que acaba se descobrindo e se redescobrindo o tempo todo, a partir do momento que nós nos damos a oportunidade de olhar para esse novo, de nos qualificar um pouco mais e de ampliar esse leque de possibilidades que gira em torno das nossas 1001 formações. Nós somos exemplo prático disso, né, professor? Verdade. Professores, palestrantes, consultores, enfim, somos psicólogos, temos 1001 funções, que são funções maravilhosas, que agregam muito valor à nossa vida e que, com certeza, jamais, sem elas, nós seríamos tão felizes. É verdade. Eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para os meus alunos sobre algumas experiências de trabalho que eu tive a oportunidade e que eu aproveitei essas oportunidades, que eu tive o desejo, a fome de aprendizado, e eu fui além das minhas atribuições, além do cargo que me foi confiado, além da minha função dentro das empresas. Eu procurei ser o máximo possível participativo, interativo, proativo. Eu procurei desenvolver capacidades, conhecimentos que não era necessariamente da minha função, mas eu sempre falo para eles que somente eu e Deus é que sabem, na verdade, o quanto isso me é válido até hoje. Eu busquei sempre fazer coisas além das minhas competências, além da minha função profissional. Então, assim, ter conhecimento, por exemplo, geral, quando eu falo para os alunos, olha, busquem conhecimentos gerais, não é para que se torne um nerd, um grande cérebro, não, é porque nós não sabemos o dia de amanhã. Ainda há pouco você estava falando desse novo momento, até 8 meses atrás, 1 ano atrás, poderia imaginar que hoje o mundo estaria refém da tecnologia da internet para se fazer de tudo. Então, assim, hoje, por exemplo, o meu filho, e como os filhos da maioria das pessoas, não vão mais para aula presencial em sala. Hoje é tudo via Zoom, via outros aplicativos. Então, assim, nós temos que nos adaptarmos. A adaptabilidade é algo inerente à situação. Então, nós precisamos entender que ou nós nos moldamos às situações, ou nós nos moldamos às necessidades de mercado e de vida do cotidiano, ou a vida e o mercado irão nos atropelar. Então, assim, precisamos estar preparados e ter essa capacidade de adaptabilidade. Nós somos abençoados por Deus. Deus fez cada um de nós com essa incrível capacidade de mudança, de transformação, de se reinventar a cada dia, a cada circunstância manifestada, que nós tenhamos aí, por exemplo, ferramentas, habilidades, que nós tenhamos aptidões e que possamos desenvolvê-las para que isso se torne uma vantagem, uma grande vantagem para nós. Então, que esses jovens, eles já são treinados para isso, eles são preparados, são educados, não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. Eu espero que eles tenham, assim, a consciência de colocar em prática, de pôr em prática tudo que você, outros professores, tudo que foi lhes passado, para que isso se torne realmente um ganho, uma grande vantagem para eles, e que isso se torne sucesso, que se transforme em sucesso no futuro. Com certeza. É o que eu chamo de oportunidade. Você também sinalizou a sua fala a partir dessa palavra. Então, as oportunidades hoje são muitas. Quando nós pensamos nessa realidade, nós acabamos percebendo que o jovem, ele, por mais que anteriormente tivesse já um contato com a tecnologia, muitas vezes esse contato não era tão direcionado ao uso das plataformas web, não era tão direcionado àquilo que hoje a nossa realidade nos solicita. Mas é algo que tem encantado muito, eu tenho percebido isso dentro da minha sala de aula. Hoje nós estamos trabalhando de forma remota, mas mesmo na sala de aula remota, é notável como os alunos têm se colocado mais à disposição, têm se tornado mais flexíveis e aceitado de forma mais pronta o acesso a essas tecnologias, a participação, a interação. Isso tem tornado eles ainda mais capazes, ainda mais potencializados enquanto profissionais. Talvez, lá no futuro próximo, eles se deparando com alguma situação empresarial, uma situação onde eles já atuando novamente no mercado de trabalho, eles tenham a necessidade de promover uma reunião, que essa reunião seja remota, eles já estarão basicamente preparados para esse exercício,
porque é algo que não sai apenas da formação profissional, mas é algo que tem que partir de nós, é algo que tem que começar aqui dentro, que tem que acontecer mediante um processo de automotivação. Esse jovem ele precisa se motivar para descobrir aquilo que ainda é novo, aquilo que ele desconhece, e com certeza, observando que essas novidades são grandes oportunidades de crescimento dentro desse novo mercado. Um exemplo de oportunidade, trazendo para a questão de trabalho, é o jovem perceber quais são os segmentos que mais contratam. E, com certeza, dentro desse olhar, eles perceberão que o segmento que envolve tecnologia, hoje é um dos que mais está absorvendo profissionais. O segmento da área da saúde também está absorvendo muitos profissionais. Então, muitas vezes, aquele jovem que era da área administrativa e que tem todo um perfil da área humana para trabalhar com pessoas, para lidar com o trato junto ao ser humano, com certeza ele pode sentir essa necessidade de migrar a sua qualificação para a área mais vinculada à saúde. Da mesma forma, aquele profissional que muitas vezes se encontrava na área da saúde, diante dessa situação tão caótica, pode querer fugir a esse cenário e, quem sabe, migrar para a área da tecnologia, para a área administrativa e ganhar muitos conhecimentos com essas mudanças, com esse processo de adaptação também. Verdade, professora, verdade. A questão da qualificação, a questão da adaptação às necessidades, a demanda de mercado, é algo que tem que ser também em foco. Nós precisamos estar o tempo todo atentos a essas mudanças, porque a maioria dessas mudanças, principalmente essas últimas que têm acontecido, não são mudanças meramente locais, meramente da nossa nação, são globais, são mudanças de um porte muito grande. Então, de repente, algo que está acontecendo fora até do nosso país, mas olha, se nós olharmos com um pouco mais de atenção, de repente, podemos ter aí a sensibilidade de entender que aquilo vai chegar para nós. E que, de repente, aquilo ali pode se transformar numa oportunidade de trabalho, numa oportunidade de empreendedorismo, numa oportunidade de preparar-se para um futuro incerto. Então, assim, todo esse trabalho que é feito com esses jovens, eu digo sempre para eles, não percam as oportunidades, porque vocês são preparados para a vida. Eu não conheço o Senac de outros lugares, mas eu tive a oportunidade de fazer parte do Senac Maranhão e de ver como vocês trabalham, você também é especial. Nós compartilhamos muito, comungamos desse raciocínio de não tratar o aluno como um mero aluno de uma determinada disciplina, mas nós preparamos esses alunos para a vida, através de experiências pessoais, através de abrir a mente, abrir os horizontes, para que eles consigam contemplar e enxergar a vida, não de um prisma único, mas de um prisma mais amplo, de uma plataforma mais ampliada. Então, assim, esses alunos, eles precisam aproveitar essas capacitações, aproveitar esses insights que são disponibilizados para eles, essa tempestade de ideias que o tempo todo acontece dentro da sala de aulas. Então, assim, eles precisam entender que ou colocarão em prática tudo isso, ou continuarão com essa sede de aprendizado, de busca de conhecimento, ou, lamentavelmente, o mercado de trabalho irá limá-lo no início do processo seletivo. Então, precisamos, sim, nos adaptar, nos moldar, nos qualificar e estar sempre aberto e disposto a mudanças. Como você falou, de repente eu posso ser profissional de uma determinada área, mas, olha, olhando para um futuro não muito distante, pode ser que o mundo diga para mim, olha, a tua função, a tua profissão está fadada ao fracasso, porque ela vai deixar de existir num futuro talvez não muito distante. Olha, acendeu a luzinha amarela, não espera a luz vermelha, não. Começa a se capacitar, buscar um outro norte. De repente você se descobre um profissional ainda melhor, ainda mais competente, ainda mais feliz numa outra atividade. E tudo isso é possível, sim, a todos aqueles que buscam e estejam preparados e atentos para as mudanças. Isso mesmo. E dentro do Senac, os alunos são preparados com o olhar do protagonismo juvenil, social e econômico. Então, todo jovem que sai da nossa instituição
tem essa orientação, tem essas bases introjetadas na sua formação profissional. Porque, na prática, o nosso objetivo não é simplesmente despejar conteúdos nos nossos alunos, mas realmente fazer com que esse aluno vivencie de modo prático como se dará a vida dele no mercado de trabalho. Quais serão as ameaças que ele talvez encontrará ao se lançar a essa proposta? É importante lembrar que as vagas de mercado, como tu acabou de salientar, elas são múltiplas, elas existem, mas o processo atual tem promovido uma série de mudanças. Então, talvez profissões que existiam há alguns meses atrás, hoje passem não mais a existir. E, quem sabe, novas profissões, especialmente profissões vinculadas à cibersegurança, vinculadas a profissionais atuantes em nuvem, sejam mais evidentes, se tornem mais pontuais dentro do nosso dia a dia. E aí o jovem que hoje está encerrando o programa de aprendizagem tem que se munir de uma série de ferramentas, tem que conhecer todas as possibilidades para que assim ele tanto se mantenha no mercado de trabalho, quanto ele galgue novas oportunidades. E aí, para fechar essa fala e passar novamente para o senhor, uma das coisas que aqui no Senac nós praticamos e que eu gostaria de lembrar é o banco de oportunidades. Então, o jovem que está encerrando, ele pode, a partir de hoje, já procurar aqui no Senac de Balsas o banco de oportunidades, para que assim ele se insira nesse banco e tenha mais chances de novamente se recolocar no mercado de trabalho, caso ele não seja contratado ainda dentro do programa, ou seja, caso ele, ao término do programa, não seja efetivado nas empresas. E também, um outro ponto que para o jovem que já está na educação superior, já está inserido na faculdade, ou então já cursa algum tipo de formação superior, é importante ele lembrar também sobre os encaminhamentos de estágio. Então, é uma grande oportunidade, o senhor comentou a respeito do estágio, é uma grande oportunidade para que essa juventude que tem aquela vontade, aquela necessidade de ocupar o seu espaço, a sua fatia de mercado dentro do ambiente de trabalho, consiga efetivamente se estabelecer. Então, existem várias formas para que esse jovem que hoje encerra a aprendizagem não pense só no ir depois como algo inalcançável, muito pelo contrário. Ele é capaz, ele foi preparado, ele tem toda uma formação, ele precisa, obviamente, trabalhar algumas das suas habilidades, ele precisa aprimorar algumas das suas competências, para que, assim, ele também se mantenha dentro desse mercado de trabalho. Professor? Verdade, professora. Uma coisa que você falou bem no início da live, a questão da automotivação. Uma coisa interessante e que deve ser pontuado é que, por exemplo, eu tive a oportunidade de ouvir de alguns alunos, e nós discutimos isso em sala de aula. Por exemplo, alguns falam assim: professor, nós estamos fazendo o curso, estamos participando, sairemos daqui com um certificado e relativamente preparado para uma determinada atividade, mas e se nós não obtivermos aí sucesso na busca por uma determinada função no mercado de trabalho? Eu sempre falo o seguinte: olha, muitas oportunidades, elas vêm disfarçadas de algo que não é atrativo para nós. Exemplo, eu me lembro que eu tive a satisfação de ouvir alguns elogios posterior ao curso. Foi o primeiro curso, inclusive, que eu ministrei no Senac, que foi o curso de operador de supermercado. Então, assim, para muitas pessoas, inclusive para muitos jovens, trabalhar num supermercado pode não ser algo atrativo. Olha, eu vou trabalhar num caixa, olha, eu vou ser empacotador, não que é isso, não é isso que eu penso para mim, não foi isso que eu sonhei. Mas eu digo o seguinte: olha, as pessoas não percebem a grande oportunidade, por exemplo, que é estar trabalhando na frente de um caixa, estar trabalhando, operando um caixa de supermercados. Aquilo ali, na verdade, é uma vitrine onde você vai vender a tua melhor imagem. É ali que você vai se apresentar para o mercado o grande profissional que você é ou que você poderá ser. Então, assim, as oportunidades brilhantes, maravilhosas, a realização de sonhos, às vezes elas vêm, nos apresentam de forma não muito atrativa, não muito atraente,
mas nós precisamos valorizar cada oportunidade, precisamos empreender nessas oportunidades, fazer o melhor possível, ser o melhor profissional dentro daquilo que nos foi confiado, dentro da função para a qual nós fomos contratados, valorizar, sermos gratos pela oportunidade. Eu até citei um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu conhecia há cerca de 20 anos atrás, nas minhas andanças pelo mercado de trabalho. Eu conheci uma jovem, ela era caixa de um home center. E esse home center eu atendia para uma empresa, um fabricante de ferramentas elétricas. E essa jovem, ela tinha uma característica muito interessante, que ela era muito espontânea, muito feliz. Ela poderia estar morta por dentro com os problemas pessoais, mas no momento que ela sentava no caixa, ela se transformava. E eu sempre falei isso, olha, quando você adentra na empresa, quando você vai para a tua função, esqueça o teu lado pessoal o máximo possível, deixa os teus problemas fora, porque ali, na verdade, não é você, ali foi o profissional que a empresa contratou. Então você tem que ser um profissional, você tem que ter atitude de profissional, você tem que ter um perfil, uma conduta, você tem que ter um vocabulário de profissional. E essa jovem, ela era assim, não tinha dia ruim para ela, era sempre bom dia, boa tarde, tudo bem, senhor, senhora, olha, é um prazer recebê-lo, é um prazer revê-lo, é um prazer encontrar a senhora aqui, olha, parabéns pela tua aquisição. Então, assim, ela tinha uma característica muito interessante. Resultado, um certo dia, passou pelo caixa em que ela estava trabalhando, um senhor muito elegante, e da mesma forma que ela sempre atendia, ela atendeu esse senhor. Resultado, o senhor ficou observando e começou a puxar assunto com ela, perguntando coisas do trabalho, coisas que não eram nem pertinentes ao caixa, mas sobre a loja em si, para ver se ela dominava. E, de fato, ela dominava, ela conhecia a loja com a palma da mão. Talvez até o brinco, talvez ela conhecesse a loja até mais do que o gerente. Ela conhecia departamentos, ela sabia onde estava tudo, ela sabia dar informações, conhecia de marcas. Só para resumir a história, esse homem que estava no caixa dela era o diretor de uma grande indústria que produzia produtos que eram vendidos naquele home center. Resultado, ela foi contratada como promotora de vendas, se tornou uma excelente promotora, uma das mais importantes da região. O salário dela, meu Deus, acho que multiplicou por coisa de 10, 20 vezes mais. Resultado, o mercado de trabalho adquiriu, conquistou, ganhou uma grande profissional por conta da oportunidade que lhe foi dada e valorizada por ela. Portanto, que os nossos jovens entendam que as oportunidades, nenhuma delas são medíocres, pelo contrário, muitas vezes são bênçãos disfarçadas de pequenas oportunidades, mas toda oportunidade é uma bênção. E com certeza é uma das coisas que nós precisamos ficar atentos, porque a rejeição em certos segmentos, como foi citado pelo senhor, realmente acontecem. As pessoas têm uma certa aversão quando se fala em determinadas áreas, e por não observar que dentro delas ou por trás delas existem um mundo, né, existe todo um conjunto de outras áreas que ele pode atuar, ele acaba se privando de participar dessas experiências que podem ser tão riquíssimas. E dentro dessa perspectiva, é uma das coisas que eu percebo já pelo olhar da ameaça, que se você se limitar, se você implantar as barreiras, se você criar a dificuldade, você se torna a sua pior ameaça. Às vezes as pessoas pensam que as ameaças são não ter vaga de emprego, isso é uma ameaça para mim, isso é algo ruim. Muitas vezes elas pensam que os concorrentes são uma ameaça. E, na verdade, se você não souber gerenciar o seu perfil, a forma como você lida com as pessoas, a forma como você entrega o melhor do seu trabalho, do seu perfil profissional, consequentemente, você se tornará a sua maior ameaça. E aí, também, dentro dessa questão, uma das coisas que eu gosto de trabalhar em sala de aula, construindo pelo olhar do marketing profissional, mas também pelo olhar do empreendedorismo, é o senso do intraempreendedorismo. Nós falamos sobre o empreendedorismo do ponto de vista de criar novos negócios, de ousar, de inovar, de realmente se desafiar, se arriscando a lançar novas propostas dentro de um mercado. Seja ele um mercado mais voltado à análise comercial, como abrir uma empresa, ou um mercado onde eu estou trabalhando a minha imagem para propagar essa imagem dentro desse espaço. Então, na organização, quando você está inserido, quando você é profissional, você precisa lembrar que ser intraempreendedor é fundamental, é praticar isso que o professor César acabou de sinalizar.
é pensar que eu posso até começar lá na linha de frente, em funções que para alguns são aparentemente simplórias, mas mediante o trabalho que eu executo nessa função, eu posso gradativamente avançar enquanto profissional, eu posso ampliar as minhas competências, eu posso, conversando com outras pessoas, ampliar também a minha rede networking, que é algo muito importante, e assim aumentar a minha visibilidade. O resumo da história é o seguinte: estar no mercado de trabalho é, com certeza, também estar em uma vitrine. Ali você tem a chance, a oportunidade de demonstrar o melhor enquanto profissional. Verdade, professora. E essa vitrine, ela é bastante rigorosa. Falando sobre essa questão da vitrine, o marketing pessoal, por exemplo, o marketing empresarial, que na verdade um está automaticamente associado ao outro, a partir do momento que eu cuido do meu marketing pessoal, que eu cuido da minha imagem, quando nós falamos de imagem, não estamos falando do nosso aspecto físico, não estamos falando do nosso biotipo, não estamos falando da cor da pele, dos olhos, da forma como a pessoa usa o seu cabelo, não. É aquilo que a pessoa vai ver ao olhar para você. Se a pessoa comprar a tua imagem de profissional, certamente ela comprará as tuas ideias. A probabilidade de sucesso na venda daquilo que você está fazendo, que seja de produto ou serviço, ou que seja na venda de uma ideia, a probabilidade de sucesso é muito grande. Porque, primeiro, as pessoas, o público, o mercado de trabalho precisa comprar a minha imagem. Então, se eu fizer um bom marketing pessoal, pautado em imagem realmente a nível de higiene pessoal, de uma vestimenta adequada. Quando eu me refiro a vestimenta, não estou falando de roupas caras, porque a pessoa pode estar muito bem vestida, de forma inclusive muito elegante, comprando roupas baratérrimas. O valor da roupa não faz a elegância, tá? Pelo contrário, a elegância é que faz a roupa. Até porque a gente não vai carregar, entre aspas, né, preço da roupa, enfim. Verdade. A etiqueta, na verdade, não é algo que o mercado de trabalho hoje tem uma preocupação com isso, muito pelo contrário, mas sim aquilo que você está entregando, essa imagem que você está deixando, que muitas vezes você tem que tomar aquele cuidado para que essa primeira imagem não seja a última. Em que sentido, né, professor César? Talvez se eu não me preparar naquele primeiro momento, para aquela primeira chance que eu tenho de lançar a minha imagem no mercado de trabalho, se eu não fizer tudo que realmente deve ser feito, talvez eu não tenha uma segunda chance, talvez eu não tenha mais nenhuma outra oportunidade. Professor, a Cris, em relação ao exemplo que o senhor citou, colocou aqui, quero dar meu exemplo. Comecei panfletando na minha empresa e consegui chegar à gerência geral. Cris, com certeza, você foi muito bem sucedida, porque você tinha uma série de competências que foram afloradas dentro desse processo de crescimento profissional. Você não foi uma pessoa que ficou acomodada, muito pelo contrário, correu atrás do prejuízo e se destacou porque diretamente você conseguiu executar um bom trabalho enquanto profissional, independente da função que você exerceu. Com certeza, você foi muito bem sucedida por tudo isso. Professora, deixa eu endossar aqui. A Cris, que acabou de digitar aí, é a minha digníssima esposa, tá? Maravilha! A Cris, a minha esposa, para mim, assim, é um exemplo de determinação, é um exemplo de busca, de acreditar, de não se dobrar às dificuldades do mercado. E ela começou, de fato, panfletando. Aí, de repente, algum jovem pode falar assim, não, mas olha, panfletar, ficar tomando sol na cabeça e tal. Mas foi esse sol na cabeça que abriu portas, e essas portas ela adentrou de acordo com a crença. Ela acreditou que era possível, ela correu atrás, ela se capacitou, ela fez cursos, ela não desanimou diante das intempéries da vida, das dificuldades, e de fato ela chegou à gerência geral de agência bancária, como você sabe. Então, assim, minha esposa para mim é um grande exemplo de busca, de sucesso, de determinação. E é o que eu falo, só acentuando o que eu acabei de falar sobre a jovem do Caixa. Abriu-se uma oportunidade, ela agarrou com unhas e dentes, ela mostrou que ela tem muito mais competência do que aquela função, e que não era totalmente nobre, claro, mas ela alcançou, ela galgou degraus que talvez ela nem sonhasse, mas a sua competência, a sua preparação, a sua automotivação a levou a um patamar muito mais
interessante. E uma coisa que você falou ainda há pouco, que muitas vezes a oportunidade da primeira impressão, se ela for perdida, talvez você não mais recupere. E pode ser que aquela pessoa que perdeu a oportunidade seja, tecnicamente falando, a mais capaz dentro do processo seletivo. De repente, aquela pessoa que perdeu uma oportunidade porque o seu marketing pessoal não foi bem trabalhado, era a pessoa que tinha um maior conteúdo, a maior experiência, e de repente perdeu a oportunidade, porque não soube trabalhar a sua imagem, não soube fazer uma boa venda da sua imagem. Então, qualquer pessoa, antes de comprar a tua ideia, antes de comprar o teu produto, primeiro ela compra a tua imagem de profissional. Portanto, que tenhamos a preocupação de lapidar essa imagem, de tratar, de zelar dessa imagem, de ter um bom vocabulário, de tratar a questão da oratória, por exemplo, como algo necessário. Ah, eu tenho medo de falar em público. Todo ser humano na Terra tem medo de falar em público. Se nós conversarmos com os maiores palestrantes do planeta, os grandes eruditos, todos eles experimentam um pouco de ansiedade. Essa ansiedade é traduzida em medo. Uma ansiedade que antecede ao falar em público. E outra coisa, é um paradigma, na verdade, isso é uma ilusão. As pessoas falam, olha, eu tenho medo, eu não consigo falar em público. Isso é uma mentira que a gente conta para nós mesmos. Por quê? Nós falamos em público 24 horas por dia. Quando você está falando com alguém, você tem um público de uma pessoa te ouvindo. Quando você fala e tem 2, 3 pessoas te ouvindo, é um público pequeno, mas é um público. Então, nós falamos em público o tempo inteiro. Então, nós precisamos melhorar as nossas competências, tirar realmente alguns probleminhas, vícios de linguagem, melhorar o vocabulário, enriquecer o vocabulário. Olha, eu não preciso ter um vocabulário muito rebuscado, muito lapidado para ser um grande profissional, mas falar melhor, se apresentar melhor é fundamental. O mercado exige esse tipo de postura. Com certeza, professor. E essa fala que o senhor acabou de proferir em relação a medo de falar em público, eu reflito muito sobre isso em sala de aula com os alunos e oriento eles da seguinte maneira. Muitas vezes, o que eles têm na prática não é medo de falar em público, como o senhor já sinalizou, porque todos nós estamos o tempo inteiro falando com públicos diversos. Mas o que eles têm, de fato, é medo de errar em público. A maioria das pessoas acaba se limitando a praticar essa ação que é tão grandiosa, tão importante para o crescimento pessoal e profissional, porque eles têm medo de, uma vez falando algo que seja incoerente para um terceiro que vai o avaliar, ele já se sinta retraído, ele já fique receoso de proferir mais alguma fala e ser talvez discriminado, talvez ser excluído. Então, é algo que nós não podemos ter medo de forma alguma. E essa preparação para falar em público é fundamental. Como que eu posso desenvolver isso? Lembrando que vocês estão saindo de um curso que preparou essa juventude durante 1 ano para ingressar efetivamente no mercado de trabalho, alguns sabendo que já serão efetivados, outros com a incerteza, porque não serão efetivados, contudo, deverão lançar seus currículos no mercado de trabalho. E dentro dessa perspectiva, nós temos que lembrar de várias formas de você falar em público, dessa preparação. A sua preparação, ela tem que começar desde a produção do seu currículo, assim, mediante a apresentação desse documento para o mercado de trabalho, você conseguirá compartilhar o melhor das suas experiências profissionais, acadêmicas, experiências de vida. Então, o currículo é um documento importante que traz uma fala mais contextualizada, porém, de forma escrita para esse mercado. Quando você vai até o mercado de trabalho fazer essa entrega do currículo, você tem a segunda oportunidade de realmente mostrar quais são essas suas habilidades, tomar cuidado para não cometer erros graves, ficar atento àquilo que você está falando, porque o exercício de se policiar é o que acaba fazendo com que nós, profissionais, saibamos nos colocar nos momentos mais corretos. Então, é uma situação que não requer somente qualificação, mas principalmente prática. Como o professor César disse, não podemos ter medo nem de falar em público, muito menos de errar. Precisamos exercitar. Se errarmos, vamos aprender, consequentemente, iremos acertar. Verdade, professora, é verdade. Inclusive, professora, antes de nós encerrarmos, eu vou deixar disponível para os alunos, os formandos, um singelo presente, tá? Esse presente é algo que eu acredito que será bastante útil se eles souberem aproveitar, e é uma
singela contribuição minha para eles enquanto profissionais que estão se desenvolvendo. Eu vou enviar para o teu WhatsApp ou para o teu e-mail, não sei qual vai ser o melhor caminho, uma pequena quantidade de 60 livros que irão em PDF, que irão ajudá-los na sua capacitação profissional. São livros que eu considero assim excepcionais, são livros que vão contribuir muito para a vida pessoal e profissional. Só para citar aqui rapidamente alguns dos livros, que muitos eu tenho certeza que você conhece, mas, por exemplo, Descubra seus pontos fortes, Desperte o gigante interior, Desenvolvendo os segredos da linguagem corporal, Eu escolho ser feliz, por exemplo, dicas de boas maneiras de higiene, marketing pessoal, líder empreendedor, por exemplo, coaching com PNL, programação neurolinguística, que é algo que é extremamente importante, tá? Como falar em público. Tem uma coisa que é interessante também, para aqueles que têm aptidões para a área de vendas, eu estou colocando aqui também o vendedor pitbull, o vendedor falcão, técnicas de vendas, tem uma série de coisas, inteligência emocional, inteligência multifocal, tem muita coisa, marketing e vendas, olha, tem muita coisa, mediação, olha, são 60 e poucos livros. Eu espero, com essa singela contribuição, que eles possam ter a vontade e não a preguiça de ler, porque às vezes é um pouco complicado, mas esses livros trarão novas perspectivas, irão abrir as mentes desses jovens para que eles entendam que o mercado de trabalho é uma mina gigantesca, que ao passo de que nós iremos garimpando, nós iremos descobrindo novos tesouros, e muitos ficarão milionários acerca de conhecimento, isso é que é verdade. Com certeza. Às vezes achamos, né, ou tentamos ficar milionários da noite para o dia, como se fosse rápido e fácil assim, mas essas pequenas ideias, essas pequenas leituras, com certeza, as ações de todos os dias, é o que vai efetivamente contribuir para que ao longo da vida esse novo profissional, esse jovem que se lança mais uma vez ao mercado de trabalho, se torne o milionário enquanto profissional, né? Não financeiramente, vamos colocar melhor essa questão. Verdade, é o milionário em conhecimento, sim. É o milionário do ponto de vista dos contatos que ele vai construir, das oportunidades que ele vai se deparar. Então, com certeza, tudo isso vai enriquecer ainda mais a qualificação, todo o processo de formação que esses jovens têm passado nos últimos dias aqui conosco. Muito obrigada, professor. Alguém dos nossos participantes gostariam de perguntar, fazer alguma colocação? Estou vendo que tem muita gente aí colocando coraçãozinho, batendo palminha, muito bacana. Leísio colocou assim, que momento mágico, 2 pessoas mais que preparadas na vida profissional, Maria Carla e o professor César. Parabéns e obrigado por proporcionar a ideia de conhecimento. Nós é que agradecemos, Leís, a você e a todos os participantes. É sempre importante realizarmos esses momentos, porque é algo que não cabe dentro de nós, e eu tenho certeza que nos tornamos ainda mais profissionais, ainda mais felizes quando conseguimos compartilhar, debatendo com essa juventude, debatendo com os profissionais que precisam desse apoio, dessa orientação, mas principalmente dessa parceria, que é a troca entre aluno e professor. Verdade, professora. E assim, de antemão eu já me coloco à disposição também para ajudá-los no que for necessário, com algum tipo de orientação, compartilhar alguma informação nova. O que tiver ao meu alcance estará à disposição de vocês, assim também como a professora costuma fazer. E para mim é uma delícia, é uma oportunidade maravilhosa, eu estou assim, muito feliz com esse momento, e dizer que todos os meus alunos, todos os meus colegas de trabalho são bênçãos em minha vida. A partir do momento que nós ensinamos, nós também aprendemos muito com eles, porque ninguém sabe mais que ninguém. Eu costumo falar para os meus alunos, às vezes, quando acontece algum elogio, eu agradeço, lógico, mas falo assim, olha, mas deixa eu te falar uma coisa, o professor César não sabe mais do que vocês. Ah, como, professor? Não, eu apenas sei coisas diferentes em quantidades diferentes. Mas, em compensação, vocês têm um volume de conhecimento de coisas que eu desconheço e que é maravilhoso. Existe uma frase que eu não sei quem é o autor, mas que eu acho brilhante, que diz que quando um homem morre, um homem no sentido figurativo, o ser humano, é como se uma biblioteca inteira incendiasse
devido ao volume de conhecimento que cada um de nós carrega. Então, nós não sabemos mais do que os nossos alunos e eles não sabem mais do que nós. Apenas sabemos coisas diferentes em volumes diferentes. Então, temos que compartilhar e aprendemos com os nossos alunos da mesma forma que eles aprendem conosco. Isso é que é uma delícia. Com certeza, esse é o nosso papel, não só nos munirmos do perfil de professores, muito pelo contrário, estimularmos, sermos esses mediadores, os motivadores, mas principalmente os inspiradores dessa juventude que com certeza precisa desse apoio, desse suporte de todos nós profissionais, inseridos na educação ou não. Professor César, muito obrigada pela participação. A Isabel está colocando aqui parabéns, foi um ótimo debate. Infelizmente não assisti do começo, mas na próxima você participa integralmente, Isabel. Obrigada a todos que participaram, obrigada, professor César. E, pessoal, até a próxima live, com certeza. Muito obrigado, professora, muito obrigado. E quem sabe nós nos veremos numa outra oportunidade em breve. Gostei muito da experiência. Sim, sim. Que Deus abençoe, com professora. Com certeza nos veremos, viu? Obrigada a todos, pessoal. Os alunos, tá? Fiquem com Deus. Abraços, pessoal. Abraço.